Seja bem-vindo, criptoneiros, tudo bem? Mais um episódio aí do Brothers Investidores. Hoje eu estou aqui para acalmar vocês. Eu sei que Bitcoin deu uma subida, depois deu uma caída e talvez você esteja se perguntando o que está acontecendo, Diogo. Será que é o momento de entrar? Inclusive, essa pergunta, né? Nem milhões de dólares. Ainda dá tempo? Eu te tranquilizo dizendo, dá tempo sim. Lembra que a nossa visão aqui é longo prazo. E eu já te antecipo, já vou te dar aí o insight que os bancos estão procurando as mineradoras de criptomoedas para comprar Bitcoin diretamente delas. Ou seja, boa parte da exposição dos grandes investidores institucionais sequer irão passar pelas exchanges, pelas corretoras, por meio dos ETFs. Então, pessoal, os grandes investidores estão comprando muito. E hoje eu vou provar para vocês, por meio dos dados on-chain, que quem está vendendo, quem fez esse preço do Bitcoin recuar no curtíssimo prazo, foram os vendedores de curto prazo e não de longo prazo. São aqueles que acreditam nos fundamentos. Então, estamos ainda na fase inicial dos investimentos. Lembre-se de um detalhe, que eu já antecipo para vocês. Nos outros ciclos passados do Halving, o Halving agora em abril, pessoal, daqui a alguns dias, sobre o 17, 18, depende do bloco minerado, e eu já antecipo que nós faremos uma live, iremos acompanhar, tá bom? No momento exato do halving, esse momento histórico, assim como nós fizemos a aprovação da ETF, também iremos analisar o halving, o que está acontecendo no mercado naquele momento, os fundamentos, os dados on-chain, então fiquem tranquilos. E eu já antecipo para vocês que nos halvings passados, o preço do Bitcoin só foi passar o topo histórico outubro, novembro daquele ano, por exemplo. Em 2020, qual era o topo histórico? 17 mil dólares. No halving, o Bitcoin estava em 8, 9, 10 mil dólares. Quando é que ele bateu 17 mil dólares? Somente em outubro, novembro de 2020. E agora, por causa desse grande fator exponencial que foi o ETF de Bitcoin, ele já bateu o topo histórico anterior de 69 mil dólares em março, ou seja, muito antes do halving. Então imagine o quão grande e exponencial pode ser o preço do Bitcoin. Mas eu já desci para vocês, como eu falei, pessoal. Olha aqui, CEO da Hut 8, ele deu uma entrevista dizendo que os bancos estão procurando as mineradoras de Bitcoin para comprar diretamente deles. Então veja que coisa interessante. Olha o site aqui, pessoal. Os grandes investidores já estão indo negociar direto com as mineradoras. Eles não querem ter a sua exposição exposta ali, né, ao mercado. Então, quantos mineradores já venderam seus Bitcoins? Porque, pessoal, não se engana. O minerador, qual é o lucro dele? É vender Bitcoin. E aí muitos vão perguntar, Diogo, você tem falado sobre as mineradoras? Tem, pessoal, tem falado das mineradoras. Poxa, ela está caindo tanto. Pois é, o preço só tem sentido se você analisa os fundamentos. Então, nós estamos falando aqui, pessoal, de um ativo que será a commodity, como a própria SEC americana falou, né, mais valiosa nos próximos anos. E a gente já está vendo bancos centrais, daqui a pouco vamos ver bancos centrais. Já existem países minerando o Bitcoin. Então, pessoal, estamos no início ainda do mercado de alta. Ainda tem sim espaço para você entrar. Agora lembra, eu estou falando para um mês, 3 meses, 4 meses. Eu estou falando ao longo dos anos. Utilizar a renda, o valor que você tem a oferecer do seu trabalho, do seu empreendedorismo, investir para gerações futuras. Então, a gente está vendo aqui, muitas pessoas falam, pô, Diogo, tá caro o Bitcoin de 60, 70 mil dólares, porque você tá na sua cabeça o preço, topo histórico que bateu algumas semanas atrás, 73 mil dólares. Mas quem ficou nisso, pessoal? Ah, tá caro, o Bitcoin tem 15 mil dólares, era 17, olha quando ele já subiu. Você tem que lembrar que o Bitcoin está influenciado a longo prazo, principalmente pela oferta e demanda. A gente vai analisar isso daqui a pouquinho. Então, nós já temos aqui, olha que notícia interessante, que os bancos, os grandes fundos já estão indo comprar direto da mineradora. Então, a mineradora, pessoal, e aí que tá. Ah, o preço tá caindo da mineradora, como é que pode? É porque momentos antes do halving, semanas antes, semanas depois, há uma reprecificação do valor da ação das empresas, porque o mercado ainda está aprendendo a como precificar esse ativo. Então, como ele vê, o halving é dia 17, a recompensa vai cair pela metade. Então, o lucro da mineradora vai cair pela metade, então o valor da ação está muito caro. Só que eles crescem e o preço do Bitcoin não fica no mesmo patamar. Ele tem uma multiplicação exponencial de 15, 20, 10 vezes, como aconteceu nos halvings passados. Então, realmente, as mineradoras aí estão dando aí uma grande oportunidade de entrada. E quais são as mineradoras? Como a gente tem falado, pessoal, pegue as mais eficientes. Hoje são a CleanSpark, a Marathon, a Riot e a própria Hut 8. Ela é uma grande mineradora, como nós temos falado. Então, você tem aí a oportunidade de investir. Outro detalhe, pessoal. Olha aqui. O interesse do varejo em criptomoedas está bastante baixo. O varejo em são detentores de curto prazo, são os pequenos investidores, são eles que dão aquele pique no final do ciclo, né? Então, a gente agora está subindo. É o melhor momento, porque o preço está subindo, meio a preocupação. As pessoas se preocupando, será que ainda dá tempo? Será que é um bom momento? Será que está caro, está barato? Elas estão esquecendo, realmente, pessoal, do longo prazo. Então, o varejo só pensa no curto prazo, um mês, uma semana na frente. Então, esse aqui é um bom indicador do antecedente. Bom, nós temos aqui também uma análise para você ver, Diogo, o preço, né, dessa subida aqui, né, bateu lá seus 73 mil dólares dia 14 de março. Mas quem foi que movimentou o mercado nesse período? Eu estou aqui, trouxe para vocês aqui, das on-chain. O que movimentou, pessoal? 88% da movimentação, por exemplo, aqui no dia 8 de abril,
foi de detentores de um dia, cara. 70% no dia 7. Então, assim, você vê que os detentores de curto prazo, eles estão jogando o preço para baixo, eles estão pensando no amanhã, no hoje, daqui uma hora. Então, aqui, ó, dia 7 de abril, 84% da carteira de um dia movimentando, 11% de um dia, um mês, 1% de um mês, de uma semana a um mês. E aí vai caindo. Então, os detentores de longo prazo tiveram uma medo? Tiveram. Porque você tem ali fundos que tem que fazer um rebalanceamento de carteira. Só vocês têm que entender que agora tem 2 grandes investidores. E o negócio é ouro. Então, eles não se ligam no preço. Então, o que acontece? Quando eles compram um ativo, eles estipulam, vai ser 10% da minha carteira. E quando aquele ativo explode, ele passa de 10% para 15%, para 20%, ele vai vender para rebalancear. Isso em bonds, em ouro, em prata, em commodities, em ações. Tem esse rebalanceamento, mas foi muito pouco aqui. Então, pessoal, não se preocupe. Quem movimentou o mercado? Desde o top stock foi os detentores de curto prazo. O cara pegou 20% do que tá bom, uma coisa boa, só que eles perdem um movimento de alta. Eles perdem os 500, 600, 700, 800%. São muitos poucos os day trades que têm êxito. Agora, quem realmente tem estômago, vê os fundamentos de longo prazo, realmente aí ele consegue capturar os grandes movimentos. Aqui nós temos um indicador MVRV que diz assim, ele tem como analisar todos os fundos do mercado, tá caro, tá barato. Então você vê que a gente ainda não está nos extremos, ainda tá. Ele fala aqui que o mercado acima de 3,7 está super alto. A gente está atualmente no valor de 2,50, 2,60, então não está tão alto assim. Outro indicador interessante, que é o mais importante, indicador de psicologia, de emocional, é a pesquisa no Google Trends, pessoal. Esse é o mais preciso de todos. Então você vê que nós estamos aqui, se é os Estados Unidos, está muito longe ainda do topo, que ocorreu aqui em 2017, que ocorreu aqui em 2019, que ocorreu aqui em 2020. Então ele ainda está muito aquém do ciclo de especulação, de ganância, fundo, né? Foi o fear of missing out, medo de perder uma oportunidade. Nós estamos ainda, pessoal, muito longe ainda desse momento. Então, fiquem tranquilos, né? E lembre-se do seguinte, Bitcoin, você tem que analisar ele a longo prazo. Nunca esqueça disso, eu vou compartilhar já com vocês, tá bom? O Bitcoin, ele está diretamente, o melhor ativo de reserva de valor, assim como o ouro, ligado à oferta e demanda de períodos inflacionários. O que é inflação? A medida é uma fórmula matemática econômica moderna, que o valor de a oferta monetária vezes a velocidade da oferta monetária vai ter que ser igual ao preço de um ativo vezes o PIB do país, daquela nação. Né? O PIB é um elemento constante. Então, basicamente, vai ser 1, 2, 3, tirando a China que chegou a 10, 9, né? E geralmente é 1, 2%. Então, o que realmente sobe, para equiparar o outro lado da fórmula matemática, é o preço. E como é que está a oferta monetária e a velocidade dessa oferta monetária para saber realmente como é que se vai suportar, né, os ativos de reserva de valor. Pessoal, nós temos aqui a oferta monetária americana, que é um país que move o mundo, tá? Esse indicador que está no TradingView, ele é fornecido pelo Federal Reserve. Então, você vê que como houve aqui um crescimento da oferta monetária, pessoal, exponencial desde a pandemia. Eles confundiram uma crise sanitária, uma crise de demanda e jogaram dinheiro no mercado. Aí houve um descompasso entre oferta e demanda. Então você verifica aqui que houve um crescimento exponencial. E como é que está a velocidade? Olha aqui, ó. Ele vinha reduzindo, né? Aqui desde 2005, a velocidade de injeção desse dinheiro na economia. E depois da pandemia, houve um crescimento assim, vertical mesmo, da velocidade. Então, como você conjuga, né? Oferta monetária vezes a velocidade, cara, ativos de reserva de valor como ouro, prata, Bitcoin, tende a ter um crescimento exponencial. Então, pessoal, lembre-se desse gráfico que eu apontei para vocês. A gente tem ondas inflacionárias, estamos plantando o início da próxima onda inflacionária. E quem vai capturar mais valor nesse momento? Ativos que não podem ser inflacionados, como ouro e Bitcoin. E o Bitcoin, ele tem uma escassez ainda maior do que o ouro. E eu vou terminar com aquele slide que nós começamos. Com vocês aí a notícia. Bancos procuram comprar Bitcoin diretamente das mineradoras. Não se esqueça disso, pessoal. As mineradoras estão vendendo Bitcoin para grandes investidores e você não vai ver esse movimento por meio das exchanges. Então, pessoal, nós estamos apenas no início de um grande mercado de alta. Não seguir pelo preço. O preço só tem sentido fundamentos. Então, nós estamos apresentando para vocês. Calma o seu espírito, o seu coração e vai dar tudo certo, tá bom? Vida longa e próspera. Até mais. Fiquem com Deus.